tem como tema a intervenção de Deus. Amém, igreja? Amém. A mensagem tem como tema a intervenção de Deus. Amado irmão, aqui a Bíblia nos conta de uma história que aconteceu com alguém. Essa história, o que aconteceu com esta pessoa, também pode acontecer conosco. Aqui nos fala da história de Labão. Aqui nos fala da história de Jacó. Não podemos falar de Jacó sem antes falar de onde ele saiu. Amém, igreja? Este livro é um livro que foi escrito por profeta Moisés. Moisés foi alguém que Deus usou como instrumento para resgatar um povo que estava sendo escravizado pelo faraó. Moisés era alguém que Deus usou, que Deus reservou para poder salvar um povo que estava sendo escravizado. Moisés era alguém que Deus preparou para libertar um povo. Ele é quem escreveu esse livro. É o primeiro livro da Bíblia. Amém, igreja? Aqui nos conta de Jacó. Jacó, ele morava com seus pais. Morava com seu pai Isaac. Quando morava com seu pai Isaac, amado irmão, morava também com seu filho. Ou com seu irmão Esaú. Eram irmãos do mesmo pai, moravam juntos, amados irmãos. Quando eles moravam juntos, amados irmãos, Jacó e Esaú moravam juntos na mesma casa. Aconteceu que quando Isaac já tinha uma idade avançada, quando Isaac já não podia ver, quando Isaac já estava velho, ele já não podia conseguir ver, já não podia conseguir fazer os trabalhos. Era necessário que ele abençoasse um dos filhos. Era necessário que ele já estava prestes a partir, mas ele não queria partir, não podia partir sem antes abençoar o filho. Amém, igreja? Amém. Aí ele chama o seu filho Esaú. E o Esaú foi alguém dedicado à caça. Esaú foi um filho caçador. Esaú foi alguém que dedicava a caça. E Jacó foi alguém das tendas, alguém que armava a tenda. Diz a palavra que a sua mãe amava mais Jacó, mas o seu pai amava Esaú. Amém, igreja? Aconteceu que quando o pai Isaac já estava velho, já estava pronto a morrer, ele chama seu filho Jacó. Ele diz ele chama seu filho Esaú, diz que eu já estou para morrer. Eu quero que você vai preparar um guisado para mim. Faz um prato diferente. Faz algo para mim poder me alimentar antes que eu morra. Então, quando ele estava a falar a seu filho, a sua mãe, Rebeca, esteve lá. A sua mãe estava acompanhando tudo que o marido dizia ao filho. E ele, quando o filho saiu daí, a mãe foi ter com Jacó. Disse: olha, meu filho, olha o que eu já acabei de acompanhar. O seu pai já quer abençoar o seu irmão Esaú. O seu pai já quer abençoar o seu irmão. Mas eu quero que você seja abençoado. Amém, igreja? Eu quero que você seja abençoado em seu lugar. Então Jacó disse, Esaú disse à sua mãe: mas mãe, como pode ser isso? A mãe disse ao filho: ó filho, escuta o que eu estou a dizer. Vai atrás da casa, pega lá uma ovelha e eu vou preparar um guisado e você vai levar a seu pai. Amém, igreja? Você vai levar a seu pai e seu pai vai declarar palavras de bênção sobre a sua vida. O seu pai vai dizer algo para você se tornar grande. Ele disse: mãe, como pode ser isso? O meu irmão é peludo, o meu irmão tem cheio de pelo. Mãe disse: não se preocupa, meu filho, eu sei o que eu vou fazer. Amém, igreja? Eu sei o que eu vou fazer. Então, quando Esaú foi à caça, à procura da ovelha para preparar o seu pai, a preparar o caminho para seu pai, diz que a Rebeca estava a preparar um guisado para poder dar na mão de Jacó, para poder levar a seu pai. Amém, igreja? Amém. Quando o Jacó recebeu o que a mãe preparou, levou diante do pai, o pai disse, ele pediu licença, pediu a permissão para que ele entrasse diante do pai. O pai disse: quem é? Ele disse que não sou eu, Esaú. Pode entrar. Então o pai ficou admirado. O pai disse: como é? Será que já foi muito rápido a caça? Disse: não, pai, eu consegui. Deus enviou depressa para poder preparar para o pai. Então chegou aí, o pai tinha uma desconfiança pela voz.
O pai tinha uma desconfiança, mas porém ele queria palpar o Jacó, pensando que era Esaú. Ele queria palpar, ele disse, não, como é assim? Ele disse que essa voz não é de Esaú, essa voz é de Jacó. Amém, igreja? Essa voz não é de Esaú, mas todavia, mas a pele, o corpo é de Esaú. Amém, igreja? Diz a palavra do Senhor, o pai não estava convicto, mas quando ele pegou, palpou o braço do filho, palpou o corpo, ele pegou, sentiu a pele no corpo do filho, ele acabou de comer e ele declarou palavra de bênção sobre o seu filho. Ele declarou palavra de bênção. Quando ele saiu da presença do pai, não demorou muito tempo, aí Esaú aparece. Esaú pediu a permissão, o pai ficou assustado. Quem será? Disse que sou eu, Esaú. Sou eu, Esaú, já preparei o guisado. O pai disse, mas quem que já esteve aqui diante de mim? E eu já declarei a palavra de bênção. O pai sabia que era o Jacó. Ele disse que eu já declarei palavra de bênção sobre o seu irmão. Ele disse que, pai, eu quero que o senhor, pai, possa me abençoar. Ele disse que eu já não tenho palavra de bênção sobre ti. A bênção já foi declarada a seu irmão. Todavia o pai diz, contudo, você vai continuar a servir a seu irmão. Amém, igreja? Amém. Porque a única palavra de bênção que o pai tinha, declarou sobre a vida de Jacó. Diz a palavra, aquilo criou ódio. Aquilo, Esaú começou a procurar o seu irmão, Jacó, para poder matar o seu irmão. Começou a procurar o seu irmão para poder tirar-lhe a vida. Diz a palavra, o pai aconselhou o filho, também o pai aconselhou para que o filho não casasse entre as filhas daquela terra, para que ele fosse casar com uma das filhas do seu tio Labão. Amém, igreja? Quando chegou lá, isso apenas é para nós chegarmos na nossa mensagem. Amém, igreja? Quando chegou lá, amado irmão, diz a palavra, ele fugiu diante do seu irmão, porque seu irmão estava procurando para poder o matar, para poder o tirar a vida. Quando saiu da presença, foi lá, amado irmão, chegou na Labão, diz a palavra que ele fez um contrato com Labão. Ele fez um contrato com Labão, para que ele casasse a filha, uma das filhas de Labão. Amém, igreja? O pai disse que ele tomasse, apacentasse e guardasse as ovelhas dele. O Labão, que guardasse as ovelhas dele. Jacó, quando chegou lá, disse que eu vou trabalhar por ti. Mas eu vou trabalhar, o meu salário não terei direito a salário. Mas eu vou trabalhar para o Senhor me considerar filha, como mulher. Amém, igreja? Quando ele trabalhou aquele todo o tempo, amado irmão, Jacó foi adrabado, foi enganado pelo Labão. Amém, igreja? As consequências que ele tinha feito, aquilo que ele tinha feito, as consequências já estavam se manifestar. Amém, igreja? Amém. Aquilo que ele tinha feito de adrabar o seu irmão Esaú, as consequências já estavam se manifestar. Ele trabalhou durante um tempo e foi adrabado. Amém, igreja? Foi adrabado, não foi lhe dado à mulher. A segunda vez, ele trabalhou e disse que sim, vamos agora fazer um outro contrato. Eu vou trabalhar durante mais outro tempo. Aí começa a nossa mensagem. Amém, igreja? Amém. Aí começa a nossa mensagem. Quando ele diz, eu vou trabalhar por ti, vou trabalhar para ti, por causa de uma das suas filhas. Então, como já havia sido enganado, ele diz que eu vou trabalhar para ti. Havia o Jacó, ele apacentava o rebanho de Labão. Ele guardava o rebanho do Labão. Diz a palavra, antes de Jacó ter chegado lá, o rebanho de Labão não se produzia. Não havia sucesso no rebanho. Mas tão logo que Jacó chegou aí, começou a apacentar, havia sucesso. Havia prosperidade. O rebanho começou a se multiplicar. E Labão adrabou Jacó no negócio que tinham feito. E a segunda vez, amado irmão, Labão, Deus se manifestou na vida de Jacó. É aí que vem a nossa mensagem, a intervenção divina. Aí que vem o tema da mensagem, a intervenção divina. Amado irmão, o que aconteceu aí, Deus se manifestou poderosamente na vida de Jacó. Amém, igreja? Eu quero fazer uma demonstração para nós entendermos o que Jacó fez. Amém, igreja? Amém.
no versículo 36, está dizendo assim, o seguinte: separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas. Tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros e deu-os nas mãos dos seus filhos. Amém, igreja? Aqui há algo que aconteceu, que Labão fez, que eu quero fazer como uma demonstração. Amém, igreja? Amém. Queria só que o protocolo trouxesse só umas 4 meninas e 4 rapazes. Faz favor. O que Labão fez naquele momento é exatamente o que vai acontecer aqui. Amém, igreja? Amém. Faz favor. O que aconteceu com Labão, o que Labão fez. Minhas irmãs, façam isso aí. Posso fazer uma demonstração. O que? Pode. O que Labão fez, amado irmão, é algo que nunca foi uma intervenção de Deus. Amém, igreja? O que aconteceu, o Labão fez? Como ele já tinha sido adrabado, suponhamos que esses são rebanhos. Suponhamos que esses são os rebanhos de Labão. Amém, igreja? Eu quero que a igreja preste atenção no que Labão fez. Suponhamos que esse é rebanho de Labão. O que aconteceu? Se nós formos a ver na ciência dos homens, brancos com brancos nunca terão filho negro. Amém, igreja? Brancos com brancos nunca terão filho negro. Amém, igreja? Amém. Nós suponhamos que esses são casais. Esses casais são brancos. Amém, igreja? Amém. Esses são negros. Amém, igreja? Esses são clarinhos. Amém, igreja? Na lei, na ciência dos homens, este casal branco, os filhos que ele darão sempre serão filhos brancos. Amém, igreja? Nunca veremos que esse casal branco a darem filhos pretos. Amém, igreja? O casal negro sempre darão filhos negros. Amém, igreja? O que é que Labão faz? Amém, igreja? Havia uma mistura de rebanhos aí. O que é que Labão faz? Labão, ele tirou todos aqueles rebanhos que tinham cores diferentes, que havia a possibilidade de darem cores diferentes. Ele tirou, ele separou. Pegou esses rebanhos. Podem sentar lá. Podem sentar lá. Podem sentar. Não, você pode ficar, também pode ficar. Vocês podem voltar. Então, ele tirou o rebanho, deixa. Não, também pode voltar, pode sentar nele. Esses todos os rebanhos, ele entregou ao filho de Labão. Amém, igreja? Os rebanhos que eu afastei, entregou ao filho de Labão. Amém, igreja? O que que acontece? Este casal é casal dos brancos. Amém, igreja? O que Labão fez? Esse é um casal dos brancos. Na lei, na ciência dos homens, esse casal nunca vão dar filhos negros. Amém, igreja? Sempre darão filhos brancos. E o que Labão fez? O que Jacó fez? Ele disse que o Senhor falou a Labão: olha, eu quero fazer um contrato contigo. Se esse casal branco darem filhos brancos, os filhos te pertencem. Amém, igreja? Mas se esses casais darem filhos negros, os filhos me pertencem. Amém, igreja? Amém. Na lei do homem, isso nunca vai acontecer. Um casal dos brancos darem filhos negros. E ele disse: se esse casal branco darem filhos negros, o filho me pertence. Se eles darem filhos brancos, os filhos te pertencem. Amém, igreja? Amém. Veja o mistério que acontece aí. Amém, igreja? O que acontece? Labão lhes levou num sítio distante. Amém, igreja? Que levou a duração de 3 dias. Levou num sítio distante para separar-se daqueles rebanhos aí. Amém, igreja? Lhes levou num sítio distante. A caminhada durou 3 dias. Amém, igreja? Chegaram aqui, lhes meteu aqui. O que é que vai acontecer, amado irmão? O mistério de Deus já vai acontecer. Amém, igreja? Amém. Labão pegou o pau. Ah, glória a Deus. Glória. Pegou vara. Essa é uma vara que eu trouxe para fazer uma demonstração. Amém, amém, igreja? Essa é uma vara que eu trouxe para fazer uma demonstração. Amém, igreja? Ele pegou vara, ele começou a cascar vara. Ah, glória a Deus.
começou a cascar até encontrar essa parte branca. Amém, igreja? Até toda a vara começou a cascar. Toda a vara cascou até encontrar essa parte branca. Depois de encontrar a parte branca, começou a meter riscas nas varas, na parte branca. Amém, igreja? E começou a meter à frente dos bebedores. Diz a palavra, deixa eu ler, para entendermos melhor. Amém, igreja? Amém. O que Labão fez é uma intervenção divina. Amém, igreja? Está a dizer... Ele está a dizer, e torna a terra dos teus pais, não é aqui? 36, né? E 7. Está a dizer, então Labão toma varas verdes de alamoda e de aveleira. Esses são os tipos de vara que ele tomou. Amém, igreja? Depois de tomar essas varas, esses são os tipos de vara, como alguém está dizendo, pau de mangueira, se for assim, pau de figueira, são os tipos de vara que ele tomou. Amém, igreja? Amém. Depois dele tomar, no verso 38, e pôs esta vara que tinha descascado em frente do rebanho. Amém, igreja? A vara que ele cascou, meteu em frente do rebanho. Amém, igreja? Até não é bem em frente. Vamos encontrar onde ele fala dos bebedores. É no 30 e... Sim. Há umas partes, se formos a ler bem por causa do tempo, ele pega essas varas que ele cascou. Amém, igreja? Amém. Ele pega a vara que ele cascou. Depois de cascar, ele foi metendo sinais, foi metendo riscas, foi nos bebedores, onde o rebanho iam beber água. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Ele pegou a vara que ele cascou. Várias varas que ele cascou, eram tantas. Ele, depois de acabar de descascar a vara, meteu risco nas varas e foi nos bebedores. Amém, igreja? Foi nos bebedores, onde o rebanho iam beber água. Ele fez uma cerca. Amém, igreja? Ele começou a vedar com os paus que ele cascou. Amém, igreja? Começou a vedar os bebedores onde o rebanho iam beber. E também foi fazer uma cerca nas fontes de água. Amém, igreja? Quando o rebanho viam beber a água, as varas começaram a conceber-se. Amém, igreja? Aí é uma intervenção do Senhor. Amém, igreja? Quando o rebanho iam beber a água, as varas concebiam. Diz a palavra, quando as varas davam luz, saíam filhos negros. Amém. Amém, igreja? Saíam filhos negros. Amado irmão, na ciência dos homens, isso nunca vai acontecer. Um casal dos brancos a darem filhos negros. Mas o rebanho, naquele momento, começaram a dar filhos negros e o filho negro começou a separar. Amém, igreja? Eu quero dizer que a intervenção do Senhor se manifestou. Amém, igreja? Que o Labão manifestou, Deus manifestou na vida de Labão. Amém, igreja? Que é a intervenção do Senhor. Mas eu quero lhe dizer, toda a fé sem obra é morta. É preciso que haja obra na fé. Amém, igreja? Quando dizer que eu tenho fé, é preciso manifestar sua obra. Amém, igreja? Labão havia obra. Ele pegou a vara. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção. Nessas varas, Deus vai se manifestar. Amém, igreja? A intervenção do Senhor. Amém, igreja? A intervenção divina. Nas varas, ele foi riscando até encontrar as brancuras, as riscas. Ele meteu à volta dos bebedores. Amado irmão, na nossa vida, se estamos a passar por uma situação, é necessário que nós tenhamos a obra. Amém, igreja? Temos que ter fé, temos que ter a confiança. Amém, igreja? Pode sentar. Obrigado, irmão. Então, é isso que Labão fez. Labão, é isso que ele fez. A demonstração aí é para nos entender o que Labão fez. Amém, igreja? Amém. Aqui diz a palavra que o rebanho começaram a dar os filhos da raça diferente. Amém, igreja? Na nossa vida espiritual,
na nossa vida, quando estivermos a passar por alguma situação. Quando está a passar por uma situação, é necessário pôr a sua fé em obra. Amém, igreja? É uma vez que eu tinha testemunhado, quando eu procurava emprego, muito antes de ter começado o emprego, de quiser trabalhar, eu peguei a mochila, enchei cheia de roupa na mochila. Amém, igreja? Quer dizer, a fé de Labão já estava sendo, a fé de Jacó já estava sendo executada naquele momento. Eu peguei uma mochila e introduzi toda a roupa suja que havia em casa. Mochila ficou inflamada. Eu comecei a fazer testemunho de fé. Eu me vejo a trabalhar. Eu me vejo a entrar no serviço. Amém, igreja? Aquela fé começou a chamar a materialização a se cumprir. Amém, igreja? A sua fé, quando tiver a fé, é necessário que tenha obra para poder se combinar para aquela obra chamar o invisível para acontecer. Amém, igreja? Amém, igreja? É preciso ter a obra. Quando está a passar por uma situação, aquilo que Labão fez, aquilo que Jacó fez, o que Jacó fez também pode acontecer com cada um de nós. Nós diríamos, na ciência humana, nos olhos humanos, diríamos que é impossível aquilo acontecer. É impossível. Como um casal dos brancos vão dar filhos negros. É impossível. Mas Jacó, ele materializou a sua fé. Ele disse que eu tenho a certeza que o milagre vai acontecer. Que aí a intervenção do Senhor se manifestou. Na sua vida, o que estás a passar, tem que ter a confiança no Senhor. Tem que ter a confiança no Senhor. Não importa a circunstância, o nível do problema. Não importa o que você estiver a passar, mas olha ao Senhor. Se Jacó olhasse naquilo, algo não iria acontecer. É algo impossível de acontecer, mas com o Senhor aconteceu. Amém. Procura a sua fé ser acompanhado com uma obra. Amém. Procura a sua obra, chamar a sua fé, chamar a obra para aquilo acontecer, amado irmão. Amém, igreja? Amém. Temos que ter a confiança no Senhor. A intervenção do Senhor. Deus se manifesta, amado irmão. Amado irmão, quero lhe dizer que o milagre tem acontecido. O milagre existe, amado irmão. Eu já vivi a realidade do milagre. O milagre já aconteceu na minha vida, amado irmão. Tem que ter a certeza, tem que ter a confiança, tem que ter a convicção que o Senhor é todo poderoso. Tem que ter a certeza que a qualquer momento o Senhor vai se manifestar. Amém. Jacó, ele passou por um tempo prolongado, foi adrabado, mas o Senhor disse que eu vou me manifestar. O Senhor disse que eu vou me manifestar. Quando o Senhor se manifestou, até mesmo Labão não acreditou. Labão, ele aceitou, porque ele sabia que aquilo é impossível de acontecer. Amém, igreja? Labão, ele logo que ouviu aquele contrato, aquele negócio, ele aceitou rápido. Porque ele sabia que esse homem vai trabalhar mais um tempo em vão, não vai conseguir nada. Porque ele diz, a meus olhos, isso não vai acontecer. Ele se esqueceu que existe Elohim. Amém, igreja? Elohim, ele todo poderoso. Ele deu a sabedoria a Jacó. Ele disse, pega as varas. Amém, igreja? Pega os paus. Ele pegou os paus e meteu à volta dos bebedouros. Amado irmão, com o Senhor tudo é possível. Amém. Quero lhe dizer, com o Senhor tudo é possível. Amém. Ainda que você veja que tudo está fechado, tudo está escuro, o Senhor vai se manifestar com uma luz naquele lugar. Amém, igreja? Então, você e eu já ouvimos a palavra do Senhor. A mensagem é muito longa, mas por causa do nosso tempo, temos outros programas a cumprir. Já ouviu a palavra do Senhor? Não podemos nos deixar a circunstância da vida nos tirar da presença do Senhor. Não podemos aceitar a tribulação, a perturbação, a aflição desse mundo nos afastar do Senhor. Amado irmão, quero lhe dizer que o Senhor é maior que o seu problema. Amém. Que o Senhor é superior àquilo que estamos a passar. Amém. Amado irmão, diz a palavra, porventura, o que foi criado, diria o que ele criou, por que me fizeste isso? Amém, igreja? Nós fomos criados, nós somos como vaso, como barro na mão do oleiro.
Amém, igreja? Deus tem todo o poder de fazer de nós segundo a sua vontade. Deixa se preocupar, deixa se abalar, só porque a situação não está a ir bem. Confia somente no Senhor. Só porque a situação não está dando certo. A situação em casa, há uma tribulação total. Há uma perturbação total. Amado, eu quero lhe dizer, abraça a fé que Jacó abraçou. Amém. Abraça a fé que Jacó abraçou. Amém. Se fossem os homens que estivessem lá, diriam a Jacó, olha, isso nunca vai acontecer. Amém. Nunca vai acontecer. É isso também que às vezes as pessoas nos falam para nós. Isso nunca vai acontecer. Mas quero lhe dizer, Jacó, ele não olhou na dimensão material. Ele olhou numa visão espiritual. Ele sabia, no Espírito tudo é possível. Amém? Levantemos no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então você e eu já ouvimos a palavra do Senhor. De mau lanche.